Mais uma vez, meus amados, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, não é? Seja com todos nós. Muito bem, meus amados, eu hoje tenho 24 páginas para nós, não sei se vocês vinham com pressa. Hoje também é dia de semana, temos tempo. Vamos à palavra, pode ser? Salmo 12. Se vocês apanharem um susto no início, depois vai ser fácil, não é? Ou não? Salmo número 12. Auxílio contra a falsidade. Como um como um pregador reformado, e todas as igrejas reformadas dão um título, não é? Então, o título seria hoje, ou é, a palavra fiel num mundo de vozes corrompidas. Vamos ler então o Salmo número 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Foi escrito por um mestre de canto, não é? Para os instrumentos de 8 cordas, um salmo de Davi. Diz-nos assim a palavra: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corta o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, com os lábios, são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos a Ti conscientes de que somos um povo que precisa mesmo de ouvir a Tua voz. Senhor, as vozes do mundo são tantas, são muitas, Senhor. São confusas, muitas delas sedutoras, barulhentas. Mas apenas a Tua voz, Senhor, é pura, é santa e verdadeira. Nesta hora pedimos que silencies em nós essas vozes. Que retires de nós toda a distração, toda a inquietação, todo o pensamento que nos afaste de Ti. Senhor, que nesta noite, o coração de cada um de nós e de todos seja um solo fértil, onde a semente da Tua palavra possa ser lançada e possa frutificar para a glória do Teu nome. Por amor de Ti e do Teu reino, fala conosco, Senhor. Não segundo as nossas curiosidades, mas segundo a nossa necessidade. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos de ouvir. Usa a Tua palavra hoje para corrigir em nós o que não está bem, o que está torto. Para consolar em nós as mágoas, para curar as feridas. Para nos fortalecer, Senhor, as áreas da nossa vida que estão mais fracas e mais cansadas. Senhor, como não Te louvarmos
pois nós sabemos que Tu és um Deus que ainda fala. A Tua voz não mudou. A Tua palavra não perdeu o poder. As Tuas promessas permanecem firmes, como sempre estiveram. Senhor, concede-me a mim e aos meus irmãos humildade para ouvirmos, fé para crermos. Dá-nos o arrependimento para nós mudarmos, coragem para Te obedecermos. E a mim, Senhor, que vou expor a palavra ao Teu povo, dá-me graça, temor. Ajuda-me a falar com clareza e fidelidade. Não para exibir conhecimento, mas para exaltar Cristo. O Verbo vivo, a palavra que se encarnou. Ele que é a verdade que liberta e transforma. Pai, faz-nos ouvir a Tua voz nas Escrituras. Que no final deste culto possamos todos dizer com gratidão: hoje Deus falou connosco pela Sua palavra. Esta é a oração, Senhor, que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. E todos podemos dizer amém. Muito bem, meus queridos. Podem ficar sentados. Vamos fazer um exercício. Pode ser? Mas é sentado. Vamos imaginar uma sociedade onde ninguém pode confiar em ninguém. Onde as pessoas falam muito, mas dizem pouco. Prometem muita coisa, prometem muito, mas cumprem quase nada. Os discursos são muito ensaiados, as palavras bastante calculadas. Uma sociedade onde a sinceridade virou assim algo em extinção. Conseguem imaginar? Agora olhem ao vosso redor, no vosso dia-a-dia. Não é exatamente essa geração que nós temos à nossa volta? Não é assim? Como muitas vezes vocês ouvem e temos ouvido, e algumas vezes da minha boca, vivemos na era da informação. É verdade. Mas também vivemos na era de muita manipulação. A verdade tornou-se relativa. A mentira está cada vez mais sofisticada. O engano virou uma obra de arte. Se conseguires enganar, uau! Todos nós vivemos cercados por palavras, por vozes. Nas redes sociais, nas publicidades, nas propagandas, nos púlpitos. Mas, infelizmente, e muito raramente, nós ouvimos palavras puras. Qual é o resultado disso? Do que é que isso resulta? Resulta que nós
vivemos no meio de pessoas que já estão cansadas de ouvir. E talvez nós podemos ser algumas dessas pessoas. Cansamos-nos de ouvir. Cansamos-nos das promessas dos políticos que nos enganam vez após vez. Cansamos-nos tantas vezes de conselhos religiosos superficiais. Cansados de tantos discursos, até inclusive cristãos, que são discursos vazios. O mundo, a sociedade que nos rodeia, não sofre por falta de fala, de vozes, de palavras. Não sofre por causa disso. Sofre por falta de verdade, de integridade, de pureza. Davi, o autor deste salmo, ele não escreveu este salmo dentro de um gabinete, um escritório. Não. Mas ele escreveu este salmo no meio de uma crise moral, espiritual, na sociedade que o rodeava. Ele olhou para essa sociedade e ele viu uma nação que tinha perdido o temor de Deus. E quando esta sociedade, esta nação de Israel, perde o temor de Deus, acontece o que acontece a todas as sociedades e gerações que isso acontece. Elas perdem também a integridade, a verdade, a pureza. Davi via um povo que falava muito de Deus, mas vivia pouco para Deus e com Deus. Então, o que é que Davi faz? No versículo 1, como nós lemos, ele clama: socorro, Senhor. Porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esta súplica não é simplesmente um lamento de um rei. Eu acho que é um grito de um crente fiel que está a ver a corrupção tomar conta da nação e da religião de Israel. Talvez nós vemos aqui o gemido de um servo que ainda acredita que Deus fala. E as suas palavras, as de Deus, são bem diferentes das nossas. Heber Campos Júnior, um pastor da nossa linha reformada, tem uma frase que ele diz o seguinte: quando o povo de Deus deixa de ouvir a palavra de Deus, ele começa a falar como o mundo fala. É isto que o Salmo 12, que nós acabamos de ler e estamos a estudar hoje à noite, denuncia. Um tempo em que a linguagem do povo de Deus foi contaminada pela cultura mentirosa ao seu redor. Davi diz: desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. As palavras deixaram de ser um instrumento de verdade e da verdade e tornaram-se ferramentas de manipulação. Mas o Salmo não termina com um lamento. Depois do silêncio, depois de não haver vozes fiéis a Deus, Deus fala. E quando Deus fala, a pureza, o brilho, a glória voltam a brilhar. No versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, purificado 7 vezes.
Enquanto os homens falam por interesse, Deus fala por fidelidade. Enquanto as vozes da humanidade mudam, a palavra do Senhor permanece. É isso, e é por isso que o salmista, mesmo cercado pelo engano, ele no versículo 7, ele dá um rasgo de esperança e ele diz: Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. E este é o tema, o foco do nosso sermão de hoje. No mundo onde as vozes do homem, as vozes humanas falham, Deus ainda fala com pureza. A palavra do Senhor é pura, é límpida, é limpa. A sua palavra é o nosso refúgio, é uma rocha firme para nós, que somos o seu povo, que somos a sua igreja. Este salmo mostra-nos que a esperança do povo de Deus não está na sinceridade humana, mas na fidelidade da palavra divina. E fala-nos que a igreja é chamada para ser uma voz pura no meio de uma geração corrompida. Este salmo conduz-nos para uma jornada espiritual que tem aqui 3 movimentos que eu gostava de apresentar para vós neste sermão de hoje à noite. Em primeiro lugar, os versículos 1 e 2. Nós vemos aqui o lamento do justo diante da corrupção das palavras humanas. O segundo movimento, nós vemos o agir de Deus, do versículo 3 ao 6, onde Deus se levanta em favor dos oprimidos e revela a sua palavra pura. Versículos 7 e 8, nós vemos a confiança do fiel que descansa na promessa divina, mesmo quando os ímpios domina. Venham comigo, vamos caminhar com Davi neste texto e vamos, com a ajuda e o auxílio do Senhor, descobrir juntos este poder purificador da palavra de Deus em meio da contaminação de tantas vozes que nos atingem diariamente. Percebemos que essa crise de credibilidade que eu vos falei dos dias de hoje não é nova, pois não? Parece que não. Davi, há 3.000 anos, estava a lamentar a mesma coisa que tu e eu hoje. Davi, como líder do povo de Deus, ele percebeu que a destruição de uma nação, de uma família, de um lar, de uma igreja, de um povo, começa com a corrupção da fala. Porque o que a boca fala é um reflexo do que está no coração. Mateus 12, 34 diz-nos isso. Quando a verdade é abandonada, a aliança com Deus é quebrada. Quando o falar se torna manipulação, a confiança comunitária, a confiança da comunidade, a confiança do povo, a confiança da família acaba por se dissolver. Quando a mentira se torna o normal, a nação, a igreja, o povo entra num colapso completo, colapso espiritual. Diante de tudo isto, o que é que Davi faz? Em resposta a isto,
Davi não tenta reformar, dar uma volta à sociedade por meios humanos. Não. O que é que ele faz? Ele clama. Ele clama ao Senhor. Porque ele sabe que só a palavra de Deus, só a palavra divina, pode restaurar a fidelidade humana. Meus amados, mesmo quando as vozes humanas se corrompem, as vozes do homem estão completamente corrompidas e a verdade até parece desaparecer, o povo de Deus ainda tem um socorro. Ainda tem uma segurança, uma esperança. E onde é que está a sua esperança? Na palavra de Deus, que é pura, fiel e eficaz e que permanece para sempre. Vamos ver então o número 1, o lamento. As palavras humanas corrompem-se. O termo aqui, fiéis, indica homens leais, homens comprometidos com a aliança, pessoas piedosas, confiáveis. Diz, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Davi está a lamentar a escassez, não é? De pessoas que vivem piedosamente, que vivem na verdade, que vivem pela verdade, comprometidos com Deus. E, meus amados, como todos nós bem entendemos, isto não é uma crise social. Isto é uma crise espiritual. Não é? Não são os psicólogos que vão resolver. Não são os sociólogos que vão resolver o problema. Percebem? Não são os governos que vão resolver o problema. Não são igrejas que entretêm pessoas que vão resolver os problemas. Só há uma solução. A palavra do Senhor. Salmo 14, um pouco à frente. Versículos 1 a 3 diz o insensato no seu coração. É uma insensatez. Vocês entendem? É uma insensatez. Mas quantos de nós não ouvimos isto hoje? Ser normal, normalizado. Deus, o que é isso, Deus? Deus não existe. Diz o insensato no seu coração. Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Primeira carta a Timóteo. Desculpa, não é primeira, segunda, eu enganei-me, peço desculpa. Segunda carta a Timóteo. Versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, dolorosos, quase impossíveis de suportar. Por causa do quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aonde? Tendo forma de piedade. Onde é que se tem forma de piedade? Aonde? Aonde, meus amados irmãos? Aonde? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meus amados irmãos, a igreja hoje sofre não por falta de talento, não por falta que não haja quem saiba pregar, não por falta que não haja quem saiba tocar, não por falta que não haja quem saiba cantar, não por falta que não haja quem tenha todos os cursos e mais algum, e todo o jeito e o talento para ensinar crianças, jovens. A igreja não sofre por falta de talento. A igreja sofre por falta de integridade. Vivemos cercados, meus amados, de palavras religiosas, de slogans, promessas, discursos piedosos, mas há uma crise, há uma falência até, de verdade aqui dentro, no coração. Quando é que esta falsidade verbal aparece na igreja? Quando? Deixa eu dar-te algumas dicas. Quando prometemos e não cumprimos. Quando elogiamos os outros, sem ser sincero. Quando criticamos nas costas. Ou outra. Quando nós temos a habilidade de disfarçar o pecado com espiritualidade. Efésios 4, a palavra pura, a palavra que nos pode curar, a palavra que pode curar a igreja. Em Efésios 4, 25 diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então dá-nos a ideia que a verdade, a sinceridade, é a cola, bom, como eu sou das obras, é o cimento, vocês entendem? É o que liga a comunhão entre nós, a comunhão cristã. A verdade no corpo de Cristo, irmãos, não é opcional. Eu vou repetir. A verdade na igreja não é opcional. Não é uma opção que tu tens. Dizes a verdade ou não? Vives de verdade ou não? Vives a verdade ou não? Não é opcional. É o oxigênio. É o que nos mantém vivos, meus amados irmãos. É a verdade. Amém, meus amados? A verdade é o que nos mantém vivos. Ou nós vivemos a verdade, de verdade, em verdade. Falamos a verdade uns para com os outros. Ou senão nós estamos mortos. Sem oxigênio ninguém vive. E a verdade é o oxigênio da igreja. Antes de pedires para que a igreja seja fiel, e há muita gente que diz, é só hipócritas, não é? Querem uma igreja fiel, não é? Pede ao Senhor para teres um coração mais verdadeiro. Amém?
Não podemos mais continuar a ignorar uma coisa, irmãos. O verdadeiro avivamento acontece quando o povo de Deus começa a ser sincero, verdadeiro, diante de Deus e uns dos outros. Amém, meus amados? Aleluia. Amém? Amém? Segundo movimento que nós encontramos espiritual neste Salmo, o juízo divino, nos versículos 3 a 5. Diz assim: corta o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus intervém, meus amados irmãos. O verbo aqui, karates, que é o verbo cortar, é um termo judicial. Diz que Deus corta o engano e a mentira pela raiz. Essa arrogância, os lábios são nossos, expressa a rebelião contra o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Mas, meus amados, alguns pensam assim, mas eles estão enganados. Deus não é um espectador da história. Eu quero repetir isto. Deus não está só a assistir à história se desenrolar. Deus não é um espectador da história. Não, meus amados. Ele ouve o gemido dos que sofrem por causa da mentira. E sabes o que é que a palavra de Deus diz? Diz que Ele se levanta e age. Louvado seja Deus. Em Isaías 33:10 diz: agora me levantarei, diz o Senhor. Em Êxodo 3, 7 e 8 diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-lo. Em Tiago 5:4, quando fala que os trabalhadores se queixavam, diz: o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Meus amados, eu não tenho tempo, mas qualquer dia nós vamos ter assim um estudo sobre a fala, a língua, sobre as vozes. Do Éden a Apocalipse. Há a palavra que mata e a palavra que salva. A fala, a língua, é um dos temas, meus amados, mais repetidos teologicamente e de uma forma densa nas Escrituras. A palavra, a voz, a fala é um instrumento de revelação, mas também é um instrumento de rebelião. Pelo uso da fala, o homem peca, mas também é por meio da palavra que Deus salva. A história bíblica pode ser lida como a história das palavras, da fala. As palavras humanas, mentirosas, e a palavra divina, uma palavra redentora, salvadora. Rapidamente, vamos lá. No Éden, a palavra foi corrompida, não foi? Vem a serpente e diz: é assim que Deus disse? Ele disse: certamente morareis. Havia juízo na palavra de Deus? Não. Diz lá, esta serpente que falou no Éden não está a falar hoje nos nossos dias? Falou só no Éden? Não está a falar nos nossos dias?
Deus não vai mandar para o inferno. Não vai mandar nada. Juízo, não. Não é isso. É isso mesmo que diz. Isso são os reformados, essas igrejas muito frias, nada espirituais. É ou não é? Não, Deus mandar para o inferno. Não, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos fracos, que a gente vai falhar. É ou não é? Não, isso não. Não foi o que a serpente disse lá? Deus disse, não comas, senão morrereis. Não é? Não, essas palavras não. Essas palavras não. Não morre nada. Não morre nada. É ou não é? Não morre nada. Isso não é. É a teologia do engano. O primeiro pecado foi introduzido por uma mentira como? Verbal. Satanás vem, distorce a palavra de Deus e nega o juízo divino. O primeiro ataque do inimigo é contra o que Deus disse. A rebelião humana, sabem como é que começou, meus amados irmãos? Com um ato de comunicação. Quando o homem trocou a verdade de Deus pela mentira. O que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E não é o que se passa? Trocam a verdade de Deus, a palavra pura de Deus, a palavra poderosa, eficaz. Trocam a palavra, tiram a palavra dos púlpitos pela mentira. Pelo que é agradável. Não é? Não interessa nada. Isso, nada disso. João 8,44 diz que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Segundo aos Coríntios 11,3 diz que a serpente enganou a Eva com astúcia. Apocalipse 12,9 diz que a antiga serpente engana todo mundo. O diabo não veio com uma espada, nem com uma espingarda, nem com uma pistola, percebes? Nem com um míssil. Sabes como é que ele veio? Com uma frase. Uma frase. É assim que ele ainda continua a destruir almas, meus queridos, hoje em dia. Sabes como? Com palavras enganosas. Depois da queda, vemos a palavra como reflexo do que está no coração do homem. Lembras-te de Caim e Abel? Disse Caim a seu irmão. Vamos lá, Gênesis 4, rapidamente. Vamos lá. Gênesis 4. Versículos 8 a 10. Como é que aconteceu o primeiro homicídio? Como é que foi? Como é que começou? Antes do assassinato houve o quê? Uma conversa. Foi ou não foi? Não houve uma conversa antes? Como é que começou? Com uma conversa. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e Caim falou com Abel. E essa conversa foi um pronúncio de morte. Meus amados, o que se fala revela o que nós adoramos. Não tenho a certeza, mas creio que é John MacArthur que diz isso.
A língua é o termómetro espiritual do coração. A fala é o termómetro, como é que é o nosso coração. Passagens como Salmo 5, 9 diz que as palavras dos ímpios, dos incrédulos, são um sepulcro aberto. Sim, é a garganta deles, quer dizer que só sai de lá morte, vocês entendem? Romanos 3,13 diz que a língua deles é enganosa, veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. Tiago, quando fala sobre a língua, sobre a fala, ele diz: a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua é o porta-voz da nossa depravação total. A nossa fala, ela revela a corrupção do homem caído. A nossa fala é claramente aquilo que revela melhor a nossa corrupção do que mais qualquer outro membro do nosso corpo. É a nossa língua, a nossa fala. Revela quão corrupto é o homem. Vamos avançar um pouco mais. A seguir houve Babel, a Torre de Babel. A palavra como um orgulho coletivo, um orgulho comunitário. Disseram: vinde, edifiquemos uma cidade, uma torre que toca os céus. Todos tinham uma língua só. Usaram essa unidade não para glorificar a Deus, mas para se auto-glorificarem. O que é que Deus faz? Deus vem e confunde as línguas, dispersa-os. Qual é a lição que nós podemos aprender aqui, meus amados? Que a fala, as palavras, foram criadas para quê? Para uma expressão de adoração, de exaltação a Deus. O que muitas vezes acontece é que elas tornam-se instrumentos de auto-exaltação a nós mesmos, a mim próprio, à minha igreja, à minha comunidade, à minha família. Então o que é que Deus faz? O que Deus faz sempre. Deus age, Deus levanta-se e Deus julgou esta forma de comunicar. Ele divide a linguagem como um sinal que aquele povo estava caído. Romanos 1:21 diz-nos: tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios. Meus amados irmãos, toda a nossa jactância é maligna. Toda a nossa duplicidade, toda a nossa conversa dupla que dá para os dois lados, isso não vem da carne, irmãos. Isso não é um problema carnal. Isso é maligno, isso é do inferno, isso é diabólico. Aquela pessoa que tem uma conversa dupla, dá para isto e dá para aquilo, ele está sempre defendido. Isso não é uma questão carnal, isso é infernal. Vocês veem que completamente contrário a Babel foi o Pentecostes. Diz que cada um falava a sua própria língua. As grandezas de Deus. Toda vez que o homem usa a sua voz, a sua língua, a sua fala para se autopromover, isso é Babel. Deus julga sempre o discurso orgulhoso, mas Ele sempre restaura a nossa comunicação em Cristo Jesus. Os profetas a seguir. Veio a palavra como um instrumento de juízo. Por exemplo, em Isaías 1:20 diz: o Senhor o disse, a boca do Senhor disse.
A fala humana estava corrompida. Mas Deus levantou homens, profetas, para falar com autoridade divina, com autoridade da parte dele. Eles se tornaram a boca de Deus. Nós vemos isso em Êxodo 4:12, Jeremias 1:9. Em contraste entre a língua, a fala humana, que revela falsidade, engano. Quem está a apontar os versículos pode pôr. Eu estou a andar mais rápido para Salmo 12, versículo 2, Jeremias 9, 3-5. Está em contraste com a palavra divina, que diz Jeremias 23, 29, que a palavra do Senhor é como martelo, é como fogo. Meus amados, a palavra do Senhor é um instrumento de revelação, Isaías 55, 11, mas também de juízo, Oséias 6:5. A verdade profética, a verdade da palavra de Deus, purifica o remanescente fiel que Deus tem, mas ao mesmo tempo condena a hipocrisia, os hipócritas, os enganosos, os mentirosos. As duas coisas. Paul Washer, ele diz, Deus nunca desperdiça palavras. Quando ele fala, o homem treme ou endurece. Deus nunca desperdiça palavras. Quando Deus fala, a sua palavra nunca volta para trás vazia. Ou o homem treme, e esse é transformado e mudado pela palavra, ou endurece. Como nós sabemos, irmãos, há pessoas que diante da palavra, diante de uma mensagem bíblica, diante de uma pregação expositiva da palavra de Deus, alguns estremecem, abanam, são transformados pela palavra. Outros endurecem cada vez mais e cada vez ficam mais duros e mais resistentes à palavra. Mas Deus nunca desperdiça palavras. Ele endurece o coração de Faraó, não é? E ele estava a trabalhar no coração do povo. Amém, meus amados? Deus nunca desperdiça as palavras. Cristo, a palavra encarnada, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. João 1, versículo 14 também. Cá estamos nós, a inversão divina. No Éden, a palavra do homem trouxe morte. Em Belém, a palavra de Deus se fez vida. Cristo é a revelação perfeita do Deus verdadeiro. Ele fala o que ouve o Pai falar, João 8, 26. Ele fala com autoridade, Marcos capítulo 1, versículo 27. Ele é a própria palavra, vemos isso em Apocalipse 19, 13. A redenção começa com uma nova palavra. Vocês sabem bem qual é, não sabem? O Evangelho. As boas novas pronunciadas por o Verbo. Passagem como Mateus 12, 36 e 37. Pelas tuas palavras serás justificado. João 14, 10. As palavras que eu vos digo não são minhas, dizia Jesus. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora fala-nos, não é? Deus fala pelo Filho. A igreja agora, a palavra restaurada, o Pentecostes, Atos 2. Todos começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo reverte Babel, como eu vos disse há pouco. Em vez de confusão, há compreensão. O Evangelho é entendido em todas as línguas. A língua agora é um instrumento e um testemunho da verdade. Louvado seja Deus. A língua é como fogo, é verdade. Mas Tiago diz-nos que o homem restaurado, o homem nascido de novo, ele domina a língua. O cristão é chamado a submeter a fala, a sua língua, a sua boca, ao Espírito. A pureza da fala é fruto da regeneração.
Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. John MacArthur, ele vai dizer: a língua controlada é uma evidência do coração controlado. Vocês percebem desde de Gênesis a Apocalipse, o juízo final, a palavra como testemunha. Mateus 12, 36 e 37, toda a palavra frívola que os homens disseram han de dar conta no dia do juízo. Cada palavra será pesada diante de Deus. Cada fala. Irmãos, o que tu falas, o que se fala, não é neutro. Não, nada de maneira nenhuma. Isso revela, antes pelo contrário, o estado da nossa alma. A nossa boca será uma testemunha de acusação ou de justificação. Amém? Apocalipse 19, 15 diz que da sua boca sai uma espada afiada. A palavra de Cristo vai julgar as nações. O mesmo verbo que salvou será o verbo, percebes? A palavra que irá condenar. Não é? Eu não vim para julgar. A palavra julga. O fim da história, meus amados, é um julgamento pela palavra. A voz que disse haja luz é a mesma que dirá está feito, em Apocalipse 21, 6. Então, meus amados, a igreja precisa confiar que Deus ainda fala e age. Ele não intervém apenas com juízo, mas ele intervém com graça. Ele levanta a sua palavra contra a mentira. Cada vez que a Escritura é pregada com fidelidade, é como se Deus se levantasse novamente no meio do seu povo. Amém, meus amados? Heber Campos, ele vai dizer: o púlpito é o trono onde Deus governa o seu povo. Quando a palavra é anunciada, o rei fala. Aleluia. Amém? Terceiro movimento espiritual que nós vemos neste Salmo, versículo 6. Podem ir lá ainda se lembram? Estamos no Salmo 12 ainda, não é? Já estamos no versículo 6, estamos mesmo quase a ir embora. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. As palavras de Deus são puras, meus amados. A pureza da palavra de Deus reflete o quê? O seu próprio caráter, puro, santo. É por isso que as suas palavras são puras, são santas, são boas, são limpas. Não há erro, não há engano, não há manipulação na palavra. Vocês entendem? Deus não manipula pessoas. Amém? Aleluia! A palavra é verdadeira. João 17, 17. É perfeita. Salmo 19, versículos 7 e 8. É confiável. Provérbios 30, versículo 5. É eficaz. Isaías 55, 11. Hebreus 4, 12. Quando nós lemos aqui a prata purificada 7 vezes, representa uma pureza total, completa. Num contraste com as palavras dos versículos 2 a 4, não é? Impuras dos homens. No mundo, meus amados, numa sociedade onde até a linguagem religiosa é corrompida
O púlpito deve ser o lugar onde soa simplesmente e somente a palavra de Deus. Amém, meus amados? O pastor não é um contador de histórias, é um mensageiro da voz divina. E o crente maduro, o que é que ele faz? Ele faz o que os crentes de Bereia faziam. Ele mede tudo o que é ensinado. Por onde? Qual é a medida? As Escrituras. Amém? Sabes como é que é? Tu medes tudo. Está de acordo, está de acordo. Não é? Amém, meus amados irmãos? O apóstolo Paulo diz que a igreja tem uma grande responsabilidade. A igreja, irmãos, os membros da igreja têm uma grande responsabilidade. Ele diz, se vier um anjo, a quem for, trazer outro evangelho, considerem-no anátema, corram com ele, não o queiram ouvir. Tirem-no para fora. A igreja tem uma grande responsabilidade, irmãos. Tu pensas que vem só para estar, para ouvir. Não, irmão. Tu, como membro da igreja, tu tens uma grande responsabilidade. Amém? Amém, meus amados? Louvado seja Deus. A igreja de Cristo é moldada pela palavra de Deus. Ela é criada, sustentada, reformada pela pregação fiel das Escrituras. Então o que é que tu tens que fazer? Lê mais a Bíblia do que as redes sociais, do que o Instagram, o Facebook e essas coisas todas. Lê mais a Bíblia. Canta a Bíblia. Ora a Bíblia. Fala a Bíblia. Prega a Bíblia. Viva a Bíblia. Porque um cristão que confia na palavra pura de Deus, então ele torna-se uma testemunha pura do Evangelho. Aleluia. Amém, meus amados? A confiança. Deus guarda os seus no meio da corrupção. Versículos 7 e 8. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Aleluia. Amém. Não, nós não somos daqueles que temos medo que vamos perder a salvação. Não, Deus guarda-nos. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Mas há uma segurança, desculpem, para o povo de Deus. Deus não confia, Davi não está a confiar em moralismos. Vocês entendem, meus amados irmãos? O diabo não está contra os moralistas, o diabo está contra Cristo. Percebes? Não sei se percebeste. Sim, meus amados. Gente de boa moral. Não, o diabo, deixa de estar com... Ele não quer é Cristo. Ele não quer que tenhas um Senhor. A luta dele é contra Cristo, não é contra os moralistas, não é contra a moral. A preservação dos santos, meus amados, é a obra de Deus. É a obra de Deus. 1 de Pedro. Capítulo 1. Eu gosto disto, não sei se tu gostas. Eu gosto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só para esta beleza. Diz lá, esta palavra não é? Isto é maravilhoso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. És guardado como? Pelo teu poder, porque tu és muito capaz. És guardado como? Pelo... Aleluia. Aleluia. Enquanto, meus amados, como nós lemos aqui no versículo 8, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Irmãos, enquanto os ímpios vagueiam e a corrupção parece dominar, Deus mantém um remanescente fiel e guardado por Ele. Aleluia!
Salmo 37, 28. O Senhor não desampara os seus santos. 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que são seus. E eles têm firme este selo. Qual? Que ele conhece o Senhor, aparta-se da iniquidade. Ele não vive no pecado. João 10, 28 diz o quê? Pelas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém os arrebatará da minha mão. Meus amados irmãos, a igreja local vive no meio de uma cultura mentirosa. É verdade, sim. Mas ela é chamada para ser a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos da verdade. Amém, meus amados irmãos? Amém. Mesmo pequena, mesmo pressionada, ela é preservada pela fidelidade de Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos? Nosso papel, irmãos, é preservar a fidelidade e a verdade. Amém? Não a popularidade. Muitos por querem ser populares. Não sei se percebes o que é que eu estou a dizer. Quantos nós conhecemos e quase que nós escorregávamos por esse caminho também, por ser populares, não é? Por querer agradar a toda a gente, por querermos pronto, não é? Ser uma igreja inclusiva, que tudo, não é? Não, mas nós somos uma igreja acolhedora. Inclusiva, não. Amém, meus amados? Não é toda a gente que é a igreja. Somos acolhedores, nós acolhemos toda a gente. Claro que sim. Mas não somos inclusivos. Toda a gente toma a ceia. Bora lá. Quase que nós íamos descambando por aí. Quando estavam, e sabem disso. É ou não é? Tínhamos mais, não é? Tantos amigos que nós tínhamos. Deus não promete relevância à sua igreja. Deus promete fidelidade. Meus amados, a palavra fiel sempre vai encontrar resistência. Mas jamais será vencida. Não penses que tu vives a fidelidade, vives, não é, debaixo da palavra fiel, não é? És fiel. Sempre tu vais encontrar resistência. Mas eu quero dizer uma coisa. Sempre tu vais ser vencedor. Amém? A última palavra, estou a terminar, a última palavra é sempre de Deus. O Salmo 12 começa com um lamento, mas termina com confiança, não termina? É assim. As vozes dos homens mentem, mas a palavra de Deus permanece pura e eficaz. O justo clama, Deus fala, e a sua palavra vence. Amém? Deus é o Deus que fala. Vemos isso em Hebreus 1 e 2. O homem pecador distorce as palavras. Romanos 1, 25. Cristo é a palavra encarnada e fiel. João 1, 14 e Apocalipse 19, 13. A igreja é o povo da palavra. Colossenses 3, 16 e Efésios 4, 15. O Espírito santifica-nos pela palavra. Gostava de fazer alguns apelos finais. Se tens perdido alguma confiança na palavra, recupera a confiança na palavra. Ela é suficiente, ela é pura e ela é poderosa. Purifica a fala, a tua fala, o teu falar no meio da comunidade. Que as nossas conversas, que os nossos conselhos, que os nossos cânticos, que todo o nosso viver em comunidade reflita a verdade. Amém, meus amados? Amém? As tuas conversas, quem te ouve, quem te conhece, refletem a verdade? Ou tu não és assim muito de confiança?
Tu dizes uma coisa e outra, ou tu dizes uma coisa e é essa coisa? O que é que reflete? Purifica a tua fala na comunidade. Quando as pessoas te ouvem, as pessoas dizem, não, sim, ele disse isto, ela disse isso, sim, não há como. Ou, está bem. Olha, estou amanhã às 9, mas tu nem queres saber se é 9. Olha, amanhã vamos... Gente, bom, é melhor falarmos com outro também, porque a gente não sabe muito bem se este está ou não está, se aparece ou não aparece. É horrível, meus amados irmãos. Mas isso acontece na igreja. Isso acontece com gente que sobe ao púlpito, em muitas igrejas. Isso acontece com pastores. Acontece com irmãos. Purifica a tua fala no meio da comunidade. Como é que tu és conhecido? Como é que tu és conhecida? Amanhã às 3 horas, mas tu apareces às 4. Estamos todos, amanhã vamos? Sim, vamos. À última da hora tu dizes, olha, não dá para ir. Nunca ninguém sabe, nunca ninguém pode contar completamente contigo. Por muito esforço que faça, não dá para confiar. É horrível. Purifica a tua fala. A Bíblia diz, mais vale não votar do que votar e depois não cumprir. Mais vale não dizer que fazes. Mais vale não dizer que vais. Mais vale não dizer que é assim. Purifica a tua fala. Falai a verdade uns aos outros. Lembra-te, esse é o cimento, isso é a cola. Amém, meus amados irmãos. Vive, fala, prega com integridade. Meus amados, o testemunho da igreja começa na coerência das nossas palavras com a nossa vida. Isso começa o testemunho da igreja. É ou não é? É ou não é? Como tu és. Na tua casa, junto da tua família, dos teus filhos, do teu marido, da tua mulher, dos teus familiares que não são crentes, como tu és. Isso é o testemunho da igreja. Isso é o testemunho do que tu és. As pessoas vão achar que nós, Igreja Dom, vamos ser o que tu és quando tu estás por aí. No teu trabalho, na tua escola. Isso é a Igreja Dom. E eles vão dizer, eles lá são assim. Percebes? Isso é o testemunho da igreja. O que é que eles dizem? Amém? O testemunho da igreja começa com a coerência das nossas palavras. A gente não pode dizer que crê em Cristo e depois vive como um diabo. Ou diz que crê em Cristo e temos fé, mas depois vivemos como um incrédulo. É ou não é? O pior ateu é o cristão não praticante. Esse é o pior ateu. Nega Deus com a sua prática. Não percebi. É horrível, meus amados. É horrível. É horrível. Já viste que horrível é no teu trabalho? Pessoal que não é crente, quando se fala acerca da tua pessoa, e em vez de tu seres aquela pessoa que a tua palavra é pau, tu dizes, sim, mas isso foi ele que disse. É horrível. É triste. A minha alma chora quando eu ouço isto. Porque eu já fui muito mentiroso. Já fui muito enganador. Já contei muita história, irmãos. Eu fico danado quando ouço de um irmão meu, e ainda por cima com razão, que ele não é uma pessoa confiável. Que ele diz uma coisa, mas não dá para as pessoas acreditarem. Que é assim, mas também não é. É tão horrível. Integridade. Prega, vive, fala. Ser um testemunho de integridade. Nós precisamos esperar o juízo e a restauração. A última voz que vai ecoar, a última palavra, a última fala que se vai ouvir, sabes qual é? A de Cristo. Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. É isso, irmãos. O Salmo 12 não termina com uma promessa, termina com uma pessoa. Cristo é o verdadeiro homem fiel, que não faltou. Ele foi caluniado por lábios mentirosos.
Ele foi silenciado pelos arrogantes, mas ele ressuscitou com a sua palavra vitoriosa. No Calvário, a mentira dos homens confrontou a verdade de Deus. E sabes o que é que aconteceu? Sabes o que é que aconteceu? A mentira perdeu. A mentira sempre perde. Na cruz, o mundo todo gritou falsidade. Mas Deus respondeu, fidelidade. E agora, o Cristo ressurreto continua a falar à sua igreja. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que nós podemos dizer o que o salmista diz no versículo 7 com toda a confiança. Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Querido irmão, querida irmã, num tempo em que o pecado se veste como se fosse um discurso e a verdade é confundida só simplesmente como se fosse uma opinião, Deus ainda fala. O problema não é o silêncio de Deus. O problema é a surdez do seu povo. Ele ainda fala. Como é que ele fala? Pela sua palavra. E essa palavra ainda é o quê? Pura. Essa palavra ainda é o quê? Poderosa. Essa palavra ainda é o quê? Suficiente. E eu não estou a falar mais alto para que tu ouças. Só estou convicto. Percebes? Eu não estou a gritar para ser ouvido. Porque eu podia falar baixinho. Porque não é o meu tom de voz que faz tu ouvires, ou seja quem for. Não é o meu tom de voz que leva a palavra de Deus ao teu coração. Então, meus amados, que a nossa oração seja do salmista no Salmo 141, versículo 3. Ele diz, põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Meus amados, que a nossa vida se torne um eco fiel da voz de Deus, neste mundo de vozes falsas, mentirosas. Que os nossos lares sejam lugares onde a palavra tem a última palavra. Eu tenho a fama e vou gozar da fama que tenho. Quando eu gosto de uma frase, eu repito sempre. O pai repete sempre, dizem os meus filhos. É isso mesmo, eu gosto. Que os nossos lares sejam lugares onde a palavra tem a última palavra. Que os nossos conselhos uns para com os outros sejam cheios de graça e de verdade, meus amados irmãos. Que as nossas pregações sejam centradas nas Escrituras e fundamentadas na pessoa de Cristo. Centradas em Cristo e fundamentadas nas Escrituras, desculpem. Porque a igreja não vence pelo volume da sua voz, mas pela pureza da palavra que é proclamada, que é pregada. O Salmo 12 começa com um suspiro de desespero, lembram-se? Mas ele termina com esta nota fantástica da adoração. O lamento, quando te voltas para Deus, ele sempre se transforma em louvor. Porque tal como Davi, tu e eu vamos acabar por perceber que Deus continua a falar. E é com esta certeza que eu gostava de terminar. As vozes humanas mudam. As culturas se corrompem. As palavras perdem o sentido. Mas a palavra do Senhor permanece pura, fiel e viva. É por ela que nós somos guardados até ao fim. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras
e agora e por todos os séculos. Amém. A esperança da igreja, meus amados irmãos, não está em discursos humanos, mas em Jesus. O Verbo eterno que nos fala através das suas Escrituras. Vamos orar.